Convido você, meu amado, minha amada, a abrir a sua Bíblia em Atos. Atos capítulo 2, a partir versos 46 e 47. Depois nós vamos ler também mais 2 capítulos. Atos capítulo 2. Todos acharam? Então vamos ler. E perseverando, unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Agora, Atos 9, versículo 31. Amém? A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Agora, Atos 16, 4 e 5. Na cidade por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Amém? Feche seus olhos, vamos estar orando? Pai querido, eis aqui a porção da Tua palavra. Senhor, pedimos que nesse instante o Senhor fale aos nossos corações. Ministre, ó Pai, para que nós possamos sair daqui totalmente edificados, transformados para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Amados, desde que os discípulos saíram a anunciar o Evangelho, acho que todos conhecem o livro de Atos, a história, da igreja, como ela começou. Sabem que eles começaram ali anunciando o Evangelho, fazendo discípulos e ensinando-os a obedecer. A igreja, ela foi se formando e ela se edificava, como diz o texto aqui, e encorajada pelo Espírito Santo, como lemos, ela crescia em número e no temor do Senhor. Havia naquela igreja obediência ao Senhor, conforme lemos, não é? E obediência também aos apóstolos, porque eles ministravam os ensinos, como a igreja deveria proceder. E havia também perseverança, como nós lemos, perseverança, sem exceção. Sem exceção. As atividades do dia a dia, gente, o trabalho, as dificuldades, as perseguições que eles também tinham, não é? Não os impediam de se reunirem todos os dias para louvar, para orar, para repartir o pão. E havia alegria, como nós lemos ali, alegria naquele lugar. Havia simplicidade, havia singeleza de coração, havia louvor, adoração. E o resultado qual era? Eles caíam na simpatia de todo o povo. E o Senhor ia acrescentando dia a dia aqueles que se convertiam, que vinham a crer no Senhor. Olhem só. E essas são as características da igreja primitiva. Uma igreja simples, uma igreja perseverante e, por isso, frutífera. E eles iam se multiplicando. E ao lermos o livro de Atos, nós percebemos na história que nos é contada que a igreja, ela tinha um foco. Sabem qual era o foco? Era viver e anunciar o Evangelho do Senhor. A igreja, ela tinha um plano.
Sabem qual era o plano? Ganhar almas através do discipulado, do ensino, e todos participavam. Todos, sem exceção. Tinha perseverança, tinha determinação, gente, para obedecer os ensinamentos, para se reunir, para se manter em oração, para se fortalecerem uns aos outros e edificarem sua fé em Jesus Cristo. Não importavam as críticas, amados. Não importavam. Não importavam as perseguições, as ameaças, as prisões, os açoites, as proibições de falar de Jesus. Quanto mais lutas, quanto mais provações, mais eles se fortaleciam na fé. Gente, isso é maravilhoso. Isso aqui? É lá? Tem um barulhinho aí, alguém que toque, toque. Bom, como eu estava dizendo, não importavam as lutas. Quanto mais eles tinham, mais eles se fortaleciam. Quanto mais eles eram açoitados, mais eles saíam falando e pregando do Senhor Jesus, do que eles viram, ouviram, do que Jesus falou. Mais eles faziam milagres, mais eles testemunhavam e encorajavam outras pessoas. E sabem por quê? Porque os seus olhos estavam fitos em Jesus, firmados em Jesus. Os seus pensamentos estavam voltados na palavra do Senhor. E por ela, eles estavam sendo renovados e fortalecidos. Então eles não tinham temor de nada. O medo foi embora. Passaram a ser corajosos. Até a crucificação do Senhor Jesus, eles tinham medo. Ficaram escondidos. Negaram a Jesus. Mas a partir do momento em que foram batizados com o Espírito Santo, aquelas pessoas mudaram. Mudaram completamente. Passaram a ter ousadia, coragem e disposição, perseverança. Os seus corações encorajados ali pelo Espírito Santo estavam prontos a obedecer, gente, e a perseverar na missão, e nada lhes tirava desse foco, nada. Apesar de todas as dificuldades que eles enfrentavam, a ordem de Jesus não deixou de ser cumprida. E de pregar o Evangelho, foi o que eles fizeram, ensinando, batizando, curando, expulsando demônios. E o Evangelho foi anunciado. E eles não deixavam de se reunir, hipótese alguma, nem de partir o pão. E cada vez mais eles cresciam. E olhem que estes não tinham carro, não tinham moto, não tinham bicicleta, né? Não tinham cavalo, tá? Não havia transporte público. E eles andavam grandes distâncias a pé, por estradas perigosas, com assaltantes. Hoje nós temos todo tipo de transporte. Hoje nós temos todas as facilidades. Hoje a maioria mora perto da igreja. E ainda assim encontramos desculpas. Desculpas para não nos reunirmos. Desculpas para nos não mantermos juntos em oração. Desculpa para não irmos à igreja. Desculpa para não irmos à célula e não cumprirmos a missão, que é falar de Jesus. Com essa igreja, amados, nós aprendemos e somos desafiados a viver um cristianismo autêntico. Fala para o seu irmãozinho, viva um cristianismo autêntico. Deixe os mimimis. Deixe as dificuldades. Deixe a preguiça.
Deixe as desculpas e trate de ser uma igreja viva. Precisamos, amados, ser uma igreja viva, uma igreja vibrante, uma igreja impactante, que cai na graça de todo o povo, amém? Amém. Diga: eu recebo. Quero isso para a minha igreja. Amém. Com essa igreja nós aprendemos e somos desafiados a fazer tudo para o Senhor, amém? Com amor, alegria, entusiasmo, dedicação, determinação, não é? Graças a Deus. E nós estamos aqui, aceitando o desafio. Ontem nós tivemos um grupo aí, desafiados, animados, todos empolgados, não é? Com um mutirão, cuidando da casa do Senhor, pintando, limpando. Ficaram o dia todo até a noite. Escureceu e ainda tinha gente aqui, né? Trabalharam muito. E quanta dedicação, não é, gente? Quanta dedicação, quanta alegria, quanto entusiasmo, né? As dificuldades não impediram nada, não, né? Começou assim, dar uns pinguinhos assim, falei: ih, vai chover. Foi embora. Choveu nada, né? E avançamos bastante. Cada um procurou dar o seu melhor. E em breve, com certeza, nós teremos a nossa igreja com um novo visual, bem arrumadinha, do jeito que a gente gosta, né? E o resultado será como? Um ambiente agradável, né? Todos se sentindo bem e o Senhor acrescentando aqueles que vierem a crer, amém? Amém. Com essa igreja de Atos, nós aprendemos também a perseverar com determinação, tá? O que é perseverar? Vocês sabem o que é perseverar? Perseverar é você se esforçar apesar de todas as dificuldades. Não é? Isso é perseverar. Eu estou enfrentando dificuldades, mas eu estou firme aqui. Eu não largo, eu não desisto, eu não vou embora. Eu não abandono. Não é? Quem persevera nos estudos, tira o diploma, não é? Tira o diploma. E quem persevera na fé, ganha o quê? A salvação, a coroa da vida. Não é, gente? Maravilha. Maravilha. Então, no que eu devo perseverar? No propósito de Deus, não é? No propósito de Deus para a minha vida. Porque se eu estiver fora do propósito de Deus, a coroa da vida vai ficar bem distante. Eu tenho que perseverar no propósito de Deus para a minha vida, o qual envolve o discipulado, gente. O propósito de Deus envolve o discipulado. Nós lemos aqui, eles se reuniam todos os dias, eles eram discipulados pelos apóstolos. Eles eram ensinados a obedecer a palavra. Então aqui na igreja vocês são ensinados e é no discipulado, na célula, que nós aprendemos a palavra, aprendemos a obedecer, aprendemos a colocar em prática. Ele se reuniu em casas, nas células, igrejas pequenas, e iam crescendo, e o Senhor ia acrescentando. Então o propósito de Deus é o ensino da palavra, é o cumprimento da missão, com excelência, com dedicação, com paciência e muito testemunho. Nós ouvimos testemunho aqui? Muito testemunho. Por quê, gente? Não há quem resista ao evangelho pregado com a própria vida. A sua vida é uma pregação do evangelho. O modo como você vive. Então as nossas ações falam bem mais alto do que a nossa própria boca, amados. Quem não deseja fazer parte de uma igreja assim, impactante, perseverante? Todo mundo, né? Levanta a mão aí quem deseja. Todo mundo aqui, ó, todo mundo deseja fazer parte dessa igreja, né? Fala pro teu irmão, eu tô dentro, você não tá? Tô dentro. Tô dentro. E uma outra característica da igreja que acompanha a perseverança é a determinação, como eu falei. Só perseverança, se esforçar? Não, eu tenho determinação. Por que determinação? O que é determinação?
Já pensaram nisso? A gente fala muito em determinação, mas o que é? Para realizar qualquer coisa, nós precisamos de determinação. Exatamente. Eu persevero, quer dizer, eu me esforço, mas eu tenho determinação, e a determinação é que nos leva a alcançar o objetivo, o nosso alvo. Se eu não tiver a determinação, eu não chego lá, não tiro meu diploma, eu não ganho a coroa da vida. Então é muito importante a perseverança e a determinação, tá? Senão, não vai. Não foi assim com Jesus? Foi a determinação de Jesus que o levou a dar a sua própria vida por nós. Não é? Ele perseverou na fé, mas foi a determinação dele em obedecer à vontade do Pai e dar a sua vida por nós. Por isso ele conseguiu cumprir o alvo dele, porque ele teve determinação. Então, o plano de Deus para a salvação da humanidade, ele cumpriu por determinação. Ele não desistiu no meio do caminho, embora foi tentado. Mas ele permaneceu. Então, o cristão determinado, ele não desiste na caminhada. Ele permanece. O que ele começa, ele termina. Ele não larga a obra, não larga na metade. Ele não desiste diante das circunstâncias, dos desafios, do cansaço, do sofrimento. Ele não desiste. Ele está determinado. Ontem o grupo estava determinado a pintar o máximo que podia, não é, Jairo? Ninguém desistiu. Ficou aí, ó, tá todo mundo cansado. Até eu estou cansada, gente. Mas olha, todo mundo determinado. Quem está determinado leva a cruz até o fim. O Senhor não disse: quem quer vir após mim, nega-se a si mesmo, toma a cruz e siga-me. Tá? Leva a cruz. Cruz é sofrimento. Cruz é sinal de sofrimento, de dificuldades, enfrentamentos. Mas a pessoa enfrenta a morte até o fim, se for necessário. E foi assim com aquela comunidade de Atos. Eles eram perseguidos, jogados na arena para os leões, e continuavam pregando, continuavam louvando, continuavam cantando. Foram açoitados, não foi? Apedrejados. Mas continuavam ali determinados a entregar a palavra, a louvar, a adorar o Senhor, não negaram a fé. E é assim que nós temos que ser. O nosso foco é a salvação e o galardão. E o seu plano, amado, deve ser ganhar almas para Jesus, ser frutífero, para chegar com as mãos cheias lá no céu, para receber aquele galardão maravilhoso. E a sua perseverança e determinação, com certeza, vai te levar a obedecer a Jesus e cumprir a missão. Então é importante perseverança e determinação, senão você não chega ao fim. Você desiste no meio da caminhada. É importante você consagrar tudo o que faz ao Senhor para ser um vencedor e receber essa coroa. Eu gosto muito de desenhos, viu? Dizem que a gente é uma criança, né? A gente nunca perde aquele negocinho de criança. E a gente gosta, eu gosto de desenho, né? Tem gente que não gosta de desenho, mas eu gosto. E eu gosto muito de relembrar alguns desenhos, né? E às vezes os desenhos, eles contam a nossa idade, né? Denunciam, né? E tem um desenho que ilustra muito bem, eu já contei aqui, cheguei até a passar um pedacinho aqui, o pessoal está até rindo ali, né? Eu não vou mandar passar não, mas eu vou falar para vocês qual é o desenho. É o do Pink do Cérebro. Não sei quem é dessa época, quem lembra do Pink do Cérebro? Eu até comentei na célula, né? Comentamos o outro também, do Lip, do Holly, né? do Hard, né? Do Hard. Que vivia assim, será? Ó céus, né? Tudo assim, né? Será que vai? Não vai? Vai dar tudo errado, né? Não podemos ser assim. Tem que ser limpo, todo animado, né? E o cérebro era assim, o cérebro era aquele ratinho inteligente, determinado, perseverante, porque tinha um foco, que era dominar o mundo. Era dominar o mundo. E a cada dia ele tinha um plano novo. Porque ele falhava, lógico, né? Falhava no final do dia,
Mas ele não desistia. Amanhecia o dia, ele tinha um novo plano para conseguir o seu intento. E ele ainda contaminava lá o seu, o Pink, que era o seu ajudante, que não era muito inteligente, mas ele conseguia convencer o Pink a ficar do lado dele e fazer as coisas para conseguir dominar o mundo. E as falas que sempre se repetiam, que nesses desenhos que marcaram uma geração e que a gente sempre guarda, é essa: o que vamos fazer hoje? Lembram disso? O Pink chegava lá: o que vamos fazer hoje, cérebro? E aí o cérebro respondia: o mesmo de sempre, conquistar o mundo. Lembram disso? Nesses desenhos, a gente fala, mas tem um exemplo muito forte para a gente. Exemplo de perseverança. Todos os dias, aquele ratinho perseverava, fazendo novos planos para conseguir conquistar o mundo. Agora, vocês imaginem se a gente, como igreja, ficasse perseverante e fazendo sempre novos planos para conquistar o mundo para Jesus, para ganhar mais almas para Jesus. Ele fazia para o mal. E parece que quando é para o mal, tem sempre gente que é bem determinada, bem persistente. Mas eu fico pensando a igreja, como é que seria? Como é que seria o mundo se a igreja fosse dessa forma? Se os cristãos fossem realmente perseverantes e determinados. Mas parece que isso foi lá em Atos 2 e passou por um tempo da igreja e depois a turma se esqueceu disso e parou. Parece que o inimigo fez alguma coisa aí no tempo que as pessoas pararam de ser perseverantes e determinadas. E deixaram o evangelho de lado. E nós precisamos voltar para esse evangelho. Para o primeiro amor, voltarmos a congregar daquela forma, perseverante. Todos os dias reunidos, gente, a distância era enorme, que eles andavam a pé. O trabalho deles era cansativo demais, gente. Mas eles estavam lá reunidos. Não conta a história até que um dormiu e caiu da janela e morreu, e foi lá, acho que Pedro, ressuscitou? Mesmo cansado. E olha que as pregações não eram de meia hora, não, As pregações lá, Pedro pegou horas e horas para o cara dormir na janela e cair. Mas estavam lá firmes. E a gente às vezes só vem de domingo, não quer vir na oração, não quer vir outro dia. Não. A pastora hoje falou demais. O culto hoje demorou muito. Não é assim? Nós não estamos realmente perseverantes, determinados em fazer a vontade do Senhor. Nós estamos deixando foco, nós estamos deixando plano. Nós não estamos vivendo, às vezes, um cristianismo autêntico. E precisamos viver esse cristianismo autêntico. Precisamos ser uma igreja viva, vibrante, que cai na graça de todo o povo. Apesar das dificuldades, nós temos que ser perseverantes, determinados no caminho do Senhor. Isso é importante. Então não abram mão da direção de Deus. Em Provérbios 21:5 diz assim: os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Faze a guerra com prudência. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Os planos mediante o conselho de Deus têm bom êxito. Precisamos ouvir a palavra de Deus, conhecer os seus planos e entrar na batalha com prudência, mas determinado a ganhar, com perseverança. Precisamos dizer como Moisés: se tu não fores comigo, eu não irei. E o Senhor conosco, nós somos mais do que vencedores. Amém? Então cumpram a missão com alegria, com excelência, com perseverança, com determinação. Não abram mão da frequência dos trabalhos na igreja, dos estudos bíblicos, da oração, do jejum.
da comunhão com Deus, com os irmãos. Não abram mão do discipulado. Não abram mão de ser uma testemunha viva. Não abram mão de ser luz do mundo e sal da terra. Não abram mão. E se porventura algo não der certo, lembre-se do cérebro. Não desista. Amanhã é um outro dia. E o que nós vamos fazer? Vamos ganhar alma para Jesus. Vamos fazer o mesmo de sempre. Ganhar almas para Jesus. Faça como Paulo diz lá em Filipenses: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, meus amados, você pode ser tudo o que deseja, basta ser determinado. Basta ser perseverante. Gosto muito também do exemplo de Josué. Josué disse assim para o povo: eu não sei a quem vocês irão seguir, mas eu e a minha casa seguiremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor Jesus, eu e a minha casa. Então a igreja pode ser tudo o que ela deseja, amém? Ela pode crescer, desde que todos estejam engajados nessa luta, com determinação, com fé, olhando para Jesus. Pois quando nós olhamos para Jesus, meus amados, nós não enxergamos os problemas, nós não enxergamos as circunstâncias, nós não enxergamos os defeitos, nós não enxergamos os pecados uns dos outros. Nós passamos a enxergar as qualidades, as coisas boas, e corremos menos risco de desistir, de largar tudo. Por isso a palavra de Deus vai nos orientar a caminhar olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu não sei se vocês se lembram, em 2019, nós saímos de uma reunião da Clã com um desafio. Nós decidimos ser uma igreja simples, mas que vive o Evangelho de Cristo, servindo a Deus e servindo ao próximo. Um plano simples, não é? Nada complicado. Nada complicado. Queremos ser uma igreja simples, que vive o Evangelho de Cristo, amando e servindo a Deus e ao próximo. Simples. Mas nós tínhamos um objetivo, que era conduzir as pessoas a viver o Evangelho, amando, servindo a Deus e ao próximo. Veio a pandemia. Apesar das pandemias, apesar das dificuldades, dos empecilhos que nós tivemos, o plano continua de pé, amados. O plano não mudou. Nós temos que continuar amando a Deus, amando ao próximo, servindo a Deus e servindo ao próximo. Então fica o desafio aqui para cada um de nós. Vamos ser uma igreja persistente, irresistível aos olhos do povo, como a igreja de Atos. Vamos ser. Vamos voltar ao primeiro amor? Vamos, olha o desafio. Então, se você deseja fazer parte dessa igreja perseverante, que agrada a Deus e se torne irresistível, seja determinado. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, seja determinado agora. Entregue sua vida para Jesus, porque você só vai conseguir ter um foco, ter um plano, ser perseverante e ser determinado, e conseguir chegar lá no fim, ganhar a coroa da vida, se você tiver recebido o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. É o primeiro passo para tudo. Que nem aquela comunidade de Atos. Eles ouviram a palavra, abriram seu coração, aceitaram a Jesus, e a partir daquele momento eles foram inseridos na igreja, na comunidade, e passaram a falar também de Jesus, a servir, e ganhando mais almas para Jesus, e foram vitoriosos. Muitos enfrentaram a morte com coragem,
mas não abriram mão da salvação, não abriram mão de servir a Jesus. E é isso que nós temos que ser, é isso que nós temos que fazer. Faça planos que agradem ao Senhor. Consagre sua vida ao Senhor. O que começou, termine. Não abandone. Então hoje eu faço um desafio para você. Abra o seu coração para Jesus. Se você ainda não abriu, abra o seu coração para Jesus. E se abrir o seu coração para Jesus, fala agora: Senhor, eu abro o meu coração agora para ter um alvo, para ter um plano, para ser perseverante, para ser determinado nesta caminhada, ganhando almas para Jesus, te servindo com todo o meu coração. Eu quero fazer a diferença onde eu estiver. Então esse é o desafio. Nós vamos estar cantando um louvor. Enquanto nós cantamos, reflita um pouquinho nessa palavra. A palavra falou com você? Então reflita. E depois nós vamos estar orando por sua vida.